Chagas, que é uma alusão ao vagão no qual Carlos Chagas trabalhou. Mostrei isso para vocês no primeiro dia. Depois tem uma página em que a gente mostra o porquê que a gente está fazendo aquilo ali, em que a gente traz o problema do ponto de vista do peso, da importância epidemiológica do problema, seja a questão, por exemplo, se é doença de Chagas no Brasil, vocês veem ali que Goiás é bem forte. Acre também tem doença de Chagas crônica aqui, né? No caso da doença de Chagas, isso aqui é barbeiro, né? Então a distribuição de triatomínios capturados. Aqui no Acre, triatomínio não é um problema, na realidade você não tem triatomínio em casa, você tem triatomínio silvestre, que é outra situação, né? E tem a transmissão oral, né? E aqui um pouco os dados epidemiológicos que nos levaram a Goiás. Então, da mesma maneira que a Alice se mostrou para vocês segunda-feira, o que nos trouxe para cá e não para outra cidade, a gente também tinha lá em Goiás. Então, isso tudo a gente vai fazer. Vocês estão vendo que isso aqui está feito de uma maneira horizontal para ser o registro depois. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ter os conteúdos importantes feitos num pôster grande que a gente coloca e a gente termina ambientando todo o expresso com pôster. Isso aqui está em A3, responsáveis técnicos do problema, né? Aí aqui, como é que a gente formou a equipe local? Então, no caso de Goiás, a gente ainda não estava podendo fazer curso presencial, nós fizemos um curso online. Então a gente abriu um curso online com 200 vagas, elas se esgotaram em 2 dias que a gente abriu, tá? E aí a gente teve, em Goiás a gente só teve 5 inscritos, então 195 não eram de Goiás, a gente teve que fazer uma segunda edição do curso para o lugar que a gente ia, porque a gente abriu Fiocruz, abre, todo mundo se inscreve nos cursos da Fiocruz. Então essa foi uma das questões. Aí a gente fez em 2 partes, fizemos para justamente formar as pessoas. E a formação online, ela não tem a mesma qualidade da formação presencial, que você olha olho no olho, que você pergunta, né? Mas, e aí a gente teve uma pessoa sempre importante para o local, no caso foi a Beth, que ela está aqui, né? Que foi a pessoa que segurou a peteca lá e coordenou o processo todo. E aí ela coordenou a organização de 95 pessoas que fizeram, então, a expedição. Tá? Bom dia. Esse é o tamanho do pôster que a gente usa. A gente trouxe aqui uma miniatura para poder trabalhar com vocês e pensar em conteúdos, em coisas importantes, tá? Aí a gente, bom, é uma parte que vai do Rio, uma parte que vai de Brasília, uma parte... Quem é a expedição? Essa expedição foi com bastante gente, tá vendo? Do Rio. Mas já teve expedição que a gente foi só 3 pessoas. Foram só 3 pessoas, porque a equipe local estava muito mais bem estruturada. Então, quando a gente consegue estruturar a equipe local de uma maneira mais intensa, não precisa de tanta gente do Rio, porque a gente já multiplicou o necessário. No Ceará aconteceu isso, acho que foram 4 ou 5 pessoas só. Tá? Aí tem todo o processo da viagem, a gente sempre registra a nossa viagem, né? Tem um pouco do panorama, né, da nossa viagem. O panorama aqui certamente vai ser muito diferente, né? Aí tem as reuniões que a gente faz lá, porque ao chegar a gente também reorganiza o grupo, rediscute tudo geralmente a gente chega um dia antes e faz uma preparação um dia antes da expedição, né? Tem uma coisa muito importante que é a comunicação. Então, para chamar 1000 pessoas, a gente usa rádio, televisão. Então, isso tem que ser articulado, não no Rio, localmente. Então, vocês estão vendo a importância da organização local. Tá? E aí, até acontecer o evento. Então, o público-alvo do evento é população, é estudante, é professor, é profissional de saúde. O público-alvo do evento tem que ser muito bem pensado, porque a gente tem que dirigir o nosso convite para essas pessoas. No caso lá, a gente era diferente, porque a gente tinha uma doença crônica de pessoas que tinham doenças na família, então estavam sensibilizadas para isso, né? E a gente ia tentar identificar essas pessoas, né? Aí no dia, depois de escolhido o local, esse foi o ginásio, né? O ginásio onde foi feito, foi um ginásio de esporte. A gente já fez em universidade, já fez em escola pública, já fez em posto de saúde. Esse foi o ginásio, tá? Aí a gente monta, digamos, a ambiência. Então eles fizeram, por exemplo, estação, fizeram cenários, montaram tendas, porque esse ginásio chovia,
estava pingando dentro, então eles resolveram alugar umas tendas para poder não ficar tudo molhado. Terminou que não choveu, né? Mas a previsão é o que pode dar errado. Essa é uma discussão importante da equipe. O que pode dar errado naquele dia, né? E aí prevenir isso. Prepararam os crachás, isso tudo vocês vão ver aqui com calma como é que a gente faz na estação, né? Até montar a estação toda, e a gente sempre faz uma camiseta. Vocês viram que cada dia eu vim com uma camiseta, essa é a camiseta do Cerrado, sempre faz uma camiseta. Então a camiseta, a identidade do cartaz, a identidade do cardzinho que a gente chama as pessoas, tem que ser uma identidade muito própria do local, né? E fica feliz quando o povo vem, né? Então, nesse caso de fazer no estádio foi bom, porque a gente tem uma recepção para a inscrição das pessoas, e se elas ficam todas em pé no sol ou na praça, é um desconforto muito grande. Então, teve um conforto bom aqui, que as pessoas puderam sentar, olhar, esperar a sua inscrição, né? Então, na estação, vocês estão vendo ali, são várias mesas em que a gente multiplicou as mesas para poder receber bastante gente, tá? E não é uma feira que entra quem quer, como quer. Tem um local de entrada, tem uma inscrição, cada pessoa inscrita ganha um crachá, como vocês tiveram aqui, com o seu nome, e correspondente a esse nome tem uma ficha de inscrição. Se a ficha é em papel, se a ficha é eletrônica, depende do grau de tecnologia que a gente tem no local, né? Às vezes, dependendo do local, a gente pode fazer só a ficha eletrônica, que é mais rápido, mas na nossa experiência, tanto no interior de Minas, quanto no interior de Goiás, quanto no interior do Ceará, a internet é boa, no máximo, para a gente fazer algumas coisas, mas não dá conta de fazer 1000 registros online seguros, né? Aí cada lugar faz um tipo de início. Esse, por exemplo, eles resolveram fazer uma abertura com o prefeito, com o coral, com o hino da cidade. Aqui no Acre eu sei que vocês tocam o hino do Acre antes do hino nacional, pelo menos a gente já viu isso lá em Rio Branco. Não sei se tem um hino local de Cruzeiro, mas essa discussão de como é que você interage com a cultura é um aspecto bastante importante, porque cultura, saúde e educação tem que estar no mesmo contexto, né? Então, novamente, essa é uma outra imagem da entrada, né, onde o pessoal ficou, da estação. A gente tem, vocês estão vendo ali, isso aqui é um grande banner do tamanho dessa parede que a gente coloca para identificar. Aqui é a entrada, né? Aí, cada vagão, essa é a equipe do vagão 2, no caso da atenção primária, foi organizada uma equipe só da atenção primária para estar no vagão, que é onde se fala mais do problema, da doença em si. Só tem dois vagões onde a gente fala da doença em si, o vagão 2 e o vagão 4. Não é nem o primeiro nem o último. Por quê? A gente procura que o primeiro seja o protagonismo das pessoas, do cidadão, da rede sociotécnica que a gente está construindo, tá? E o último seja o compromisso das pessoas em divulgar aquilo. Então, a doença em si, ela está mais ou menos no meio, né? Então, esse é o vagão, o nosso colega está ali, os colegas estão ali escrevendo as pessoas, dando seus crachás, né? E aí vem o vagão 1, no caso de Chagas, com a Associação de Portadores. A gente misturou pessoas que eram da Associação do Rio com pessoas da Associação de Goiás, porque lá na cidade não tinha associação. Apesar de ter 25% das pessoas com doença de Chagas, não tinha uma forma de organização dessas pessoas para lutar pelos seus direitos. Hoje, no Brasil, já tem várias associações com aquela... Então, um dos posters que a gente tem no caso de Chagas é os posters das associações, os logos das associações, porque a gente quer fortalecer a associação civil relativa à doença de Chagas. Leptospirose é outra questão, não tem associação de portadores, porque não é uma doença crônica, é uma doença aguda. Quem são vou deixar a pergunta, quem são os atores principais da sociedade civil que precisam ser mobilizados e se mobilizar e se sensibilizar com esse processo? Certamente não são só os profissionais de saúde, que já estão aqui mobilizados. Então a gente tem que pensar nisso para saber quem será o vagão 1, né? Mesma coisa do vagão 1, aqui estão várias imagens do vagão 1. Vocês vejam que aqui é um profissional do próprio estado de Goiás. Então não precisa ser só a nossa camiseta, né? Apesar da gente geralmente levar uma camiseta para que todos estejam com pertencimento na mesma coisa. Mas os outros colegas que agregam também podem entrar com as suas próprias camisetas institucionais, o ICMBio, a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, outras
outros agentes também vão entrar dentro do mesmo processo. Tá? No vagão 2 a gente fala mais das questões da doença, esse aqui é a doença de Chagas. Se for uma coisa que a gente pode usar microscópio, a gente leva o microscópio, as pessoas, a maioria das vezes, nunca nem viu uma lupa nem um microscópio na vida, então elas gostam daquilo. Não sei se vai ser o caso aqui, né? Em algumas situações a gente bota vacina, em outras situações a gente bota teste rápido. Nesse a gente botou teste rápido de Covid, botou teste rápido de Chagas. Então, dependendo do contexto, digamos que vocês tenham vacinado para dengue aqui e que a vacinação não tenha sido muito importante. Vocês vão fazer uma atividade de leptospirose, é importante associar a vacinação de dengue, é importante associar a vacinação de febre amarela, não sei. Essa pergunta de quais são as questões que a APS pode fazer, reforçando naquele momento, a gente sempre faz junto, tá? Aí, ainda então essas são as atividades que a gente faz. Eu acho que no caso da leptospirose a gente não vai colher sangue aqui no evento em si. Vai ser a colheita de sangue para a sorologia continua sendo buscativa muito localizada, né? Porque o número é diferente, né? E aí a gente tem então o vagão 3, que nós temos várias atividades, eu não vou nem falar muito sobre elas, porque a gente vai fazê-las aqui um pouco com vocês, no simulado. Nesse vagão 3 a gente tem teatro, tá? A gente tem uma oficina que eu vou comentar, que é sobre com arte, para a gente sensibilizar as pessoas, a gente usa obras de arte de Portinari para isso. No caso de doenças de sangue, talvez leptospirose vale a pena, não sei se essa é a nossa proposta, mas leptospirose tem a questão das petecas. Talvez a gente possa ter um modelo, talvez a gente possa ter um sistema de mostrar por que vaza, por que aparece na pele aquelas, talvez a gente possa desenvolver um modelo de permeabilidade vascular. Nós não temos hoje um modelo de permeabilidade vascular. Se for uma coisa interessante, a gente pode tentar desenvolver junto com o pessoal de biologia, junto com o pessoal de arte, e fazer um modelo que faça referência a isso. A gente também tem revistas em quadrinhos, não sei se a gente tem quadrinhos sobre leptospirose, talvez a gente produza aqui quadrinhos sobre leptospirose. Mas a gente tem, então esse foi um teatro desenvolvido para lá, que o próprio trem era o personagem, então cada pessoa virou um vagão, e aí eles circulavam pela coisa, né? Essa é a parte dos quadrinhos, né? E a parte dos desenhos. O desenho, o quadrinho e a discussão e a observação de obras de arte estão nesse processo, né? E aqui a gente tinha uma artéria gigante que entrava dentro, porque no caso de Chagas, no caso de dengue, no caso de Covid, a viremia, a parastemia é uma coisa importante, então a gente entra dentro do sangue e descobre as células do sangue e tal. É basicamente divulgação científica, educação científica, não é uma educação focada na doença. Mas, nesse caso, o parasita estava ali dentro porque ele circula, né? Você faz o diagnóstico a partir da sorologia. Então, tinha os anticorpos, tinha o parasita, talvez a gente possa fazer também com a bactéria na fase aguda parasitemia, não sei. Aqui é uma produção do Médicos Sem Fronteiras, com a turma da Mônica, que tinha especificamente lá, né? E aí depois vem então o vagão 4, que é a saúde única, é a parte do ambiente, se tem vetor, se tem reservatório, quais são os reservatórios, como está, e isso tudo a gente trabalha nesse vagão 4, né? Aqui são exemplos do vagão 4, a gente tinha modelos, por exemplo, de casa, a gente tinha a observação dos vetores, dos barbeiros, né? Aqui tinha a coleção dos barbeiros da vigilância, talvez valha a pena botar os barbeiros, os flebótomos, aquilo que é o Aedes, a gente pode fazer assim, o que é o que, o tamanho, a diferença, a gente pode também fazer isso aqui, se for uma coisa importante, dentro dessa perspectiva de saúde única, né? O vagão 5 é o vagão bem-estar. Bem-estar por quê? Porque a gente tem que viver bem, seja crônico ou agudo, a gente tem que estar com alegria de viver, que é o lema da Associação Rio Chagas. E aí aqui a gente coloca atividades de saúde, aromaterapia, não sei se, certamente aqui vocês têm coisas de fazer oficinas de aroma, que mais tem na Amazônia e no Acre também são possibilidades de trabalhar com aromas e aromaterapia, né? Então a gente faz o que tem e que as pessoas podem fazer, não é a gente que faz, é o que as pessoas fazem. Então a gente tinha lá acupuntura, tinha auriculoterapia, o que o pessoal da atenção primária do local fazia de melhor. Então eles levam aquilo e aí a população tem ideia de que a atenção primária também faz atividades de promoção da saúde, faz reiki, faz automassagem, faz outras coisas das práticas integrativas comunitárias em saúde, né? Complementares em saúde, né?
E depois no vagão 6 a gente tem então a certificação, cada um que sai, que passa por lá e que passa, deixa eu ver onde é que está, no crachá, a gente sempre tem do lado de trás do crachá as 6 estações. Cada vez que não, acho que no de vocês ainda não tem, porque o de vocês é o curso, mas no evento tem as 6 estações. Na medida que eles vão passando, ou eles recebem um carimbo, ou recebem um adesivo. No Ceará eles fizeram um adesivo do triatlon mais importante, do vetor mais importante. Cada vez que eles passavam numa estação dessa, num dos vagões, depois de passar ali, eles recebiam o adesivo dele. Isso que ele leva para casa. Se ele vai guardar, se ele vai jogar fora, não sei. A gente já descobriu depois, no retorno, muitas vezes as pessoas guardam não só a sua declaração, como o seu crachá, tá? E aí aqui a gente registra foto, registra impressões, a gente tem para isso tudo, lá no início a gente pede para eles assinarem um termo de uso de imagem, para a gente poder, para eles poderem compartilhar com a gente as suas impressões, tá? Então esse é um exemplo, o pessoal tira foto, certificado de participação, papapá, né? E aí, assim, os grupos que vão, então você tem grupos de estudantes, aí você tem que preparar as atividades específicas para estudantes, secundaristas, educação básica, né? Você tem grupos das várias UBSs que chegam nas suas combis, nas suas vans, né? Você tem que ter uma infraestrutura local para que as pessoas possam viver aqueles dias, se é um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do tempo que isso vai ser feito, né? E depois se tem material para ir para o laboratório, a gente tem que ter uma boa articulação com o laboratório. Então, nesse caso, a gente tinha 200 e tantas amostras para levar para o LACEN de Goiânia, então a gente levou essas amostras e elas foram processadas no LACEN. E a gente teve das 640 pessoas, 166 positivas. Esse foi o maior número já identificado no caso de doença de Chagas nessa cidade e deu partida a muita coisa depois dali, entendeu? Essa é a secretária de saúde, que depois nos pediu uma consolidação daquilo e a gente criou então um acordo de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fiocruz, né? A Secretaria criou lá um pequeno centro que é o CEPAV, é o Centro de Estudos e Pesquisas em Atenção Integral à Saúde e Vigilância em Doença de Chagas. Então eles têm uma salinha que eles alocaram lá, puseram 2 profissionais para trabalhar especificamente com doença de Chagas de uma forma mais intensa. Hoje nesse CEPAV nós temos 6 pessoas, nenhuma paga pela Fiocruz. Todas elas são da Secretaria e estão fazendo ou mestrado, ou doutorado, ou iniciação científica. Já estão fazendo estudos sobre o local. Isso em menos de 2 anos, 1 ano e meio que foi feito. A gente não tinha essa proposta quando a gente chegou lá. A proposta surgiu da interação local e da necessidade local. Tá? Aí depois a gente vem embora, né? Essas fotos são muito importantes para a gente porque essa senhora morreu há 3 semanas atrás. Ela era presidente da Associação Doença de Chagas, tinha doença de Chagas crônica e chegou num ponto e estava ali dançando, tá vendo? Em novembro de 2022 ela estava dançando e faleceu há 2 semanas atrás. Mas é bom que a gente esteja com ela no nosso fotolivro, né? Então aí a gente faz essa publicação, né? Bota os resultados da publicação, do trabalho até agora, eu mostrei isso para vocês, mais de 3.000 pessoas e tal. E aí a gente tem sempre uma página do fotolivro que a gente articula com os desafios do SUS naquele contexto, né? Então, nesse caso, o desafio principal era dar visibilidade à doença de Chagas. Eu acho que aqui vocês têm o desafio de dar visibilidade à leptospirose, que alguém falou, falta informação, tem o descaso, o descuido, né? Conscientizar a população, educar e incluir, rastrear, testar e diagnosticar não é a questão em leptospirose, notificar. Não são as pessoas que notificam, mas são os profissionais. Tratar e cuidar, eu acho que é uma coisa muito importante para a leptospirose. Acompanhar e promover a saúde, combater a negligência. Então, de certa maneira, a gente sempre adapta os materiais para isso, né? A gente faz com que as pessoas procurem se sentir como esse
esse é um pesquisador, João Carlos Pinto Dias, escreveu isso assim: o lado perverso das lutas pelos excluídos e desamparados é esse, quando a gente está em campo, né? A par do pequeno crédito da enorme tarefa política a ser realizada, só assumem essas tarefas aqueles que são visionários e idealistas, os Carlos Chagas. Então a ideia do Expresso Chagas é que cada um aqui seja um Carlos Chagas, tal como o João Carlos Pinto Dias nos colocou. Então essa percepção de que nós seremos o Carlos Chagas da vez aqui, para o problema que for necessário, é o que a gente queria, digamos, ganhar vocês, contaminar vocês com essa ideia, com essa causa, com essa ideologia. Tá? A gente sempre tem que montar todas as parcerias dos locais, então certamente aqui não é a Unimonte, não é a Estadual de Goiás, aqui vão ter outros parceiros e a gente vai ter que compor essas parcerias todas. Tá? E esse é o crédito de todas as equipes. Então a gente tinha aqui lá, em posse, 69 pessoas, mais 11 de Goiânia, mais os 5 da Associação Rio Chagas, mais o pessoal da Estadual, do Nordeste 2, lá da Secretaria de Estado do Goiás, e no final a Fiocruz. Então da Fiocruz fomos 10, né? Isso é a nossa equipe. A equipe, ela é muito mais local do que Fiocruz, tá? E aí, enfim, é isso. No final a gente dá um QR Code para as pessoas encontrarem esse coisa e essa ideia de que a gente enche o trem para as pessoas, né? Eu achei melhor apresentar o fotolivro para vocês, porque aí vocês podem também manipular eles, né? E aí a ideia é a seguinte: eu vou passar bem rápido aqui, tá? Então a gente agora está no nosso encontro 4, a gente fez 1 e 2 na segunda-feira, o meu e da Liz, depois teve o do Wagner na terça, hoje é o 4, em que a gente vai com vocês construir esse expresso elétrico aqui em Cruzeiro do Sul. Essa é a oficina de hoje. Tá? Então a gente vai fazer um circuito simulado aqui, para vocês irem vendo o que tem. Claro que a gente não trouxe o ginásio inteiro, né? A gente não montou o ginásio aqui. Mas a gente trouxe uma mala de amostras e a nossa equipe toda vai interagir com vocês. E a gente vai fazer algumas oficinas, tá? Não vai fazer muitas oficinas, mas vai fazer algumas oficinas. Então aí o momento da oficina e depois do circuito a gente vê qual é o melhor momento de fazer a oficina. O pessoal está aqui. A primeira questão que a gente gostaria de pensar com vocês é quais são os elementos que a gente precisa introduzir na identidade visual. Né? Essa identidade aqui que a gente fez para Belém serve? Esse rio aqui é suficiente? O açaizeiro é um elemento importante? Ou tem algum outro elemento importante? Aqui a gente tinha, eu falei, né? O cactus mudou para a carnaúba, porque a carnaúba era mais presente aqui do que o cactus. Então essa ideia de qual é a nossa identidade visual. Tem até umas propostas, a Lindsay e a Rita já desenvolveram algumas propostas, mas o ideal é que vocês mesmos digam. Lá em Posse, até a mudança do chapéu do Carlos Chagas foi uma discussão, teve 3 chapéus diferentes. Vai vir com o chapéu de vaqueiro, vai vir com o chapéu de não sei o que, vai vir, entendeu? Então tudo foi uma discussão entre o grupo, né? Tinha assim, vamos botar o chapéu da cavalhada, que é um evento cultural importante. Mas aí parece carnaval. Então teve uma discussão assim bem interessante sobre o chapéu do Carlos Chagas. No final optaram por aquele chapéu ali, vocês estão vendo que é esse mesmo que está aqui, né? Mas no Sudeste não tem chapéu. No Sudeste, aqui o que a gente usou no primeiro, que foi em Minas, a gente deu destaque para o próprio Carlos Chagas e não tanto para o panorama. O panorama foi menos trabalhado, porque a gente ia a várias cidades, então a gente trabalhou menos o panorama. Sempre tem a relação da Fiocruz, porque o Fiocruz está lá no fundo, o trem sai da Fiocruz, mas ele volta à Fiocruz e ele vai para o lugar. O trem pode ser um barco, o trem pode ser um avião, o trem pode ser qualquer coisa. O trem, é um meio de transporte. Se quiser fazer num barco, a gente pode fazer num barco. Né? Então essa é a ideia de como que a gente faz. Até tem uma proposta da gente fazer junto com o pessoal da Marinha, com um barco costeiro, ribeirinho. Então aí é toda uma discussão de como fazer. Tá? Esse é o slide que a gente preparou segunda-feira, que vocês disseram qual é a maior dificuldade relacionada à leptospirose. Essa é a resposta de vocês. Eu organizei em 2 respostas principais que tem a ver com informação, educação e comunicação, que é
falta informação sobre a doença para a comunidade, para os profissionais de saúde e para os profissionais de educação. Né? E tem um certo descaso e desconhecimento por falta de educação e saúde sobre o tema. Vocês falaram isso. Eu organizei esses como azulzinho informação. Agora tem 4 que tem a ver com os serviços do SUS. Falta de comunicação dos dados da notificação local, quer dizer, notifica, mas o pessoal não sabe quantos foram notificados, por que foram notificados, onde estão notificados. E aí o Vitor tem um mapa, ele deve ter mostrado ontem, né, o mapa da notificação, que é uma coisa impressionante. Né? O cadastro do SUS desatualizado da população, o Jorge insistiu muito nisso, de que as pessoas chegam o cadastro está desatualizado. A confirmação diagnóstica demorada, então muitas vezes você não consegue fazer a segunda coleta, demora em tratar, estamos esperando a confirmação diagnóstica, que você não precisa da confirmação diagnóstica para tratar, tem que tratar logo. Assim, então, o conhecimento dos sinais de alerta é um conhecimento muito importante, né? Por isso que a Liv citou aqui a questão dos sinais de alerta, da informação, né? E a automedicação em casa também é a questão da cultura local. Essas foram as 7. Pode ser que tenha mais, pode ser que a gente sintetize uma delas, mas certamente esses são, digamos, conteúdos que a gente vai ter que inserir ao preparar os nossos posters daqui, tá? E aí, bom, aí é como fazer. Quando, onde, público principal, comissão organizadora. Eu sugiro que a gente pegue esse slide para trabalhar um pouco mais no final da manhã, depois que vocês passaram aqui e começaram a ter ideias sobre isso. E também, se a gente vai fazer os 6 vagões, se a gente tem conteúdo para esses 6 vagões, vocês estão vendo, eventualmente a gente pode ter menos, ou pode ter 3, ou pode ter 4. Vocês que fazem a coisa que decidem, tá? Então essa é a ideia. É importantíssimo identificar quem são os atores centrais aqui, que a gente não sabe. Quando a gente convidou, ele se convidou todas as secretarias e setores que ela achava importante vir, mas não necessariamente a gente teve eles todos aqui. Então, talvez a gente tenha que ter um tempo maior de formação e de, digamos, ampliação dessa questão. Né? Vai ter que ter a Beth do local, eu digo a Beth porque a Beth foi que coordenou lá em Posse, e a gente vai ter que ter um coordenador ou 2 coordenadores principais aqui que vão dizer, não, eu me voluntario para ser a pessoa, né? Lá no Ceará a gente teve o Levi, que era um agente de vigilância, e disse, não, eu assumo, né? Então assim, quem assume não é a gente que diz, você pode assumir, não, é a pessoa que se sente confortável e antever um processo pela frente, a gente está construindo um processo, né? Aí a gente vai fazer, como eu disse, a inserção dos temas e adaptação das atividades em cada vagão. Nós temos um portfólio de 40 atividades, 40 não, dá para 50 atividades. O portfólio está todo aqui, e aí vocês dizem, não, isso a gente quer, isso a gente não quer, isso seria bem legal. Muitas das atividades que a gente desenvolveu para Chagas vão ter que ser totalmente adaptadas para outros temas, né? Listar os materiais, listar as funções de cada pessoa, ter a equipe de cada... Ali naquela... Como eu mostrei aqueles créditos no final, não está quem é que estava em cada vagão, mas a Beth sabe exatamente ali quem estava em cada vagão, porque ao montar a equipe, é que a gente vê, bom, a gente está forte no vagão 1, a gente está forte no vagão 3, a gente está forte no vagão... E aí a gente diz, esse vagão vai acontecer, porque ele tem 4, 5 pessoas para fazer ele acontecer. Tá? E é isso, aí o registro da equipe. Então isso aqui é o nosso... No final a gente faz, então, a gente tem sempre no registro a gente tem 2 tipos de informações. A gente tem as informações pessoais, né, das pessoas, e a gente tem as informações dos saberes, tá? Que eu discuti com vocês segunda-feira, né? Quem já ouviu falar em leptospirose, se alguém na família teve, se sabe como trata, se sabe como pega, quais as imagens são sinais de alerta, se já atuou em algum caso, a palavra que a pessoa associa. Então a gente tem, aquilo que eu fiz segunda-feira com vocês, a gente também pede, na medida que vai registrando, faz com cada umzinho individualmente. Então a pessoa que fica na estação fazendo o acolhimento dos visitantes é uma pessoa que, mais do que ninguém, tem que saber se essas perguntas estão adequadas, ou se tem que tirar alguma dessas perguntas ou tem que botar alguma outra. Então a gente também adequa o questionário, o formulário para o local. Tá?
Aqui está tudo em branco porque a ideia é que a gente possa ir construindo o máximo possível hoje. O que der, ótimo. O que não der, a gente vai certamente tirar uma comissão organizadora aqui, seja ela a comissão organizadora só do Expresso, seja ela um comitê permanente. Como disse, lá no CEPAV se montou um pequeno centro de estudos. Lá no Ceará se montou um comitê, eles tinham experiência do comitê de dengue, que fazia muita atividade local de dengue, então eles montaram um comitê de chave. É isso. O que mais vai junto com cada laboratório, com cada coisa? Essa é uma oficina que vocês vão ver, a gente faz uma cabine, vocês estão vendo aqui a cabine, uma barraca de camping com uma luz negra e o pessoal pinta. Então é um momento de fazer arte e a gente faz a arte em cima. No caso, Chagas, a gente faz a arte em cima de uma imagem científica. No caso de leptospirose, acho que não vai ser a mesma coisa. Não sei. A gente estava pensando em fazer um dado não com imagens científicas, mas com os fatores de risco. Então essa é uma discussão que dá para fazer com vocês para a gente escolher, né? Aí as pessoas pintam aquilo, né? Aquela coisa, e depois vão para dentro da cabine e a tinta é fluorescente, então tem uma alegria, tem um encantamento da tinta fluorescente. Os alertas, bom, a questão da vacinação, se for importante, eu acho que é, mas não sei, né? Quais vacinas são relevantes aproveitar para fazer. Lá em Belém, por exemplo, a gente teve o Hemopa, foi junto, fez a coisa de doação de sangue, porque um aspecto importante lá é você não ter doença de Chagas pela doação de sangue. Então, o Hemocentro do Pará foi junto, né? Quais as vacinas são relevantes aqui? Uma outra discussão é por que não tem vacina para a leptospirose, que é uma questão científica que pode ser colocada pelas pessoas. Como não tem vacina para Chagas, mas tem vacina para Covid, tem vacina para febre amarela, tem vacina para hepatite, tem vacina para uma opção de coisa, né? A questão da confiança nas vacinas, que a gente também sempre discute, né? A oficina de Portinari é uma oficina que a gente tem obras de Portinari que a gente traz mais ou menos nesse tamanho, tá vendo a pessoa, o tamanho da obra, a gente pode projetar aqui, mas a gente escolhe essas obras num site que é público, e a gente bota uma pergunta, eu botei ali floresta, ele me deu várias imagens de floresta feitas por Portinari com o tema floresta. Essa é uma, por exemplo, essa é outra. Essa aqui eu botei roedor. Aí apareceu esse quadro. Qual é o roedor que está aí? Eu já não sei, mas é uma discussão que a gente pode colocar. Então, assim, a gente pode botar, sei lá, felicidade, pode botar alegria, aí vão vir várias imagens. Então, a gente seleciona, porque a ideia é que isso também seja um espaço de interação cultural. Então, a gente pode escolher, essa, por exemplo, eu botei indígena, aí veio um índio com um facão, né? Então, tem dentro do todo o acervo do Portinari está disponível para a gente fazer educação e saúde. E são mais de 5.000 obras, então tem muita coisa para fazer interessante, tá? Na parte de Uma Só Saúde, a gente também tem uns artistas que fizeram desenhos dos reservatórios. Então aqui são reservatórios importantes, talvez a gente possa utilizar isso, ou ter artistas locais. Ontem a gente visitou o UFAC, tem muita coisa bacana sendo feita aqui no Acre, incluindo a diversidade, a biodiversidade entra aqui, biodiversidade de vetor, biodiversidade de reservatório, biodiversidade de animais que não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com essa doença, ou não tem nada a ver com doença nenhuma, né? Que a maioria dos animais não tem nada a ver com doença nenhuma, né? As atividades de bem-estar, não sei se a gente consegue discutir aqui hoje, porque precisa do pessoal da PS para a gente discutir as atividades de bem-estar, são eles que são os responsáveis principais. E como é que a gente amplifica a voz das pessoas que estiveram lá. Que aí cada um conta para os outros. Quando a gente faz 3 dias, o primeiro dia veio uma pessoa da família, no segundo trouxe mais 2, no terceiro trouxe mais 2, então você tem aquele contágio da ideia que faz, né? A questão do Dia Mundial das Zoonoses. Quem é que vai ser o agente? Todos podem ser agentes. O professor pode ser, o esposo pode ser, o filho pode ser. Então, assim, a gente não tem que só o profissional A, B ou C pode ser. E
a pessoa afetada, alguém que teve na família, alguém que morreu de leptospirose, pode ser uma pessoa afetada, pode ser um grande ator dentro do processo, né? A preparação das equipes, essa é a primeira reunião, mas aí a gente vai fazer uma reunião por mês, vai fazer uma reunião por 15 dias, como é que a gente agrega as equipes? Vai agregar presencialmente, vai agregar online, né? Todos os parceiros, como eu disse, a gente vai ter que identificar os parceiros e ter ali os logos certos, né? A gente tem sempre os logos, cada camiseta é uma, porque os parceiros são diferentes. Então a gente tem que dar visibilidade aos parceiros também. E a programação, a gente tem um pôster daqueles que o Vinícius mostrou com a programação. A programação é só no final, porque quais são as atividades que vão ter em cada espaço? Então, aí é a programação. Tá? E as adaptações, isso aqui a gente não teve na maioria dos eventos. Eles criaram lá no Ceará como uma forma de ter o principal barbeiro, todo mundo ia ter pelo menos seu principal barbeiro levado para casa. Eles tinham isso na cabeça, né? A vigilância entomológica queria muito que isso. E aí a gente não tinha, por exemplo, uma resina, a gente não tinha coisa. Então eles fizeram o adesivo, né? É isso. Bom, então é isso. A gente tem muita atividade para fazer daqui até o evento. Se o evento vai ser em dezembro, se vai ser em setembro, se vai ser em agosto, vocês aqui vão definir, junto com a LIDSE e a Secretaria Estadual, né? O tipo de cartaz, enfim, a gente já falou sobre isso. E no final, então hoje quando sair daqui, eu gostaria que a gente saísse com esse quadrinho aqui, preenchido pelo menos com as 25 pessoas que vieram, ou com as 12, não sei se acho que agora já tem um pouco mais, que vieram para a gente saber onde é que a gente tem força. Se a gente só tiver 2 vagões, então a gente vai fazer com 2 vagões. Ou vai começar a fazer e vai planejar o crescimento disso. E como a gente está fazendo um trabalho coletivo, vocês fizeram ontem, em 3 grupos, hoje também, aí a gente vai no final dar, isso eu já passei, dar o certificado para vocês, que é um certificado pessoal do tempo que vocês estiverem aqui. Vocês não estão aqui fazendo simplesmente uma formação que vocês querem. Vocês foram pedidos pelos chefes de vocês, orientados para virem aqui. Vocês estão em missão, como a gente está em missão. Tá? Então essa questão de estar em missão é importante. Depois a gente certamente vai perguntar alguma coisa, se o curso fez sentido. Isso foi feito lá no Ceará. E eu vou mostrar esse aqui, que é o Instituto, não sei quanto vocês conhecem o Instituto Oswaldo Cruz, 2 minutinhos sobre o nosso Instituto. Com mais de um século a serviço do Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz mantém o foco no futuro da ciência, atento à realidade brasileira e contribuindo para a saúde global. É um instituto de pesquisa. Na pesquisa, o olhar cuidadoso para cada descoberta. A busca pelo entendimento das múltiplas dimensões de um problema de saúde, onde quer que ele esteja. Inovação em diferentes abordagens para responder aos desafios da saúde pública. O Instituto Oswaldo Cruz é referência em diagnósticos para o governo brasileiro e atua junto às organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde. O atendimento nos ambulatórios é integrado à pesquisa. Nós temos 2 ambulatórios, leucemia e hepatite. Produção científica de excelência em cooperação com parceiros dos 5 continentes. Pesquisa sempre associada à formação de gerações e gerações de profissionais para a ciência e a saúde, do nível técnico ao doutorado. Desde 1909 que a gente faz formação de técnicos profissionais. A ciência como patrimônio. Coleções biológicas com um acervo que guarda peças desde o início do século XX e não para de crescer. Aquele foi o primeiro mosquito da nossa coleção, da Oswaldo Cruz. É a maior coleção entomológica da América Latina. Internacional é também o alcance das memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
uma das principais revistas científicas da América Latina. O Instituto Oswaldo Cruz, a mais antiga unidade da Fiocruz, alia a trajetória mais que centenária de contribuições para a sociedade ao entusiasmo de quem sabe que ainda tem muito por fazer. Que venha o amanhã. Então, isso é um convite para que vocês sejam os atores desse instituto aqui no Acre, na atividade que a gente está fazendo de leptospirose e vigilância integral, tá bom? Então, agora, gente, galera, convidem para ver os materiais. Isso. E para fazer essa pesquisa. E só uma observação, ontem a gente teve aquela atividade, né, refletindo sobre os ODS. Então, assim, acho que a reflexão, as próprias questões que vocês trouxeram, vai ser importante para poder pensar nessas atividades. Quais são os vagões, né, do vagão 1 da população, as populações ribeirinhas que vocês falaram, do vagão 4 com as casas, com aquele canal que vocês trouxeram, quem sabe elaborar uma maquete, levar o Expresso Lepto, né, mostrando o canal, infectando os bueiros, né, tá? Então, assim, é só para vocês borbulharem as ideias, tá bom? Então, vamos fazer o quê? 10 minutos de circuito e em seguida a gente começa a oficina do Vinícius. Mostra esse ícone, ontem a gente trabalhou tanto com ícones, né? Então, esse ícone que traz o vagão do Expresso Chagas, que é uma alusão ao vagão no qual o Carlos Chagas trabalhou, mostrei isso para vocês no primeiro dia. Depois tem uma página em que a gente mostra o porquê que a gente está fazendo aquilo ali, em que a gente traz o problema do ponto de vista do peso, da importância epidemiológica do problema, seja a questão, por exemplo, se é doença de Chagas no Brasil, vocês veem ali que Goiás é bem forte, Acre também tem doença de Chagas crônica aqui, né? No caso da doença de Chagas, isso aqui é barbeiro, né? Então a distribuição de triatomínios capturados. Aqui no Acre, triatomínio não é um problema, na realidade você não tem triatomínio em casa, você tem triatomínio silvestre, que é outra situação, né? E tem a transmissão oral, né? Falando e aqui um pouco os dados epidemiológicos que nos levaram a Goiás. Então, da mesma maneira que a Liz se mostrou para vocês segunda-feira, o que nos trouxe para cá e não para outra cidade, a gente também tinha lá em Goiás. Então, isso tudo a gente vai fazer. Vocês estão vendo que isso aqui está feito de uma maneira horizontal para ser o registro depois. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ter os conteúdos importantes feitos num pôster grande que a gente coloca e a gente termina ambientando todo o expresso com pôster. Esse aqui está em A3, mas o pôster mesmo tem algum inteiro ali, não? Tem? Ele vai mostrar qual é o tamanho que a gente